Hoje a gente vai continuar a série desenvolvendo pensamentos proféticos. E a gente vai usar apenas 3 versículos, mas é incrível, é inacreditável o quanto, quando a gente se propõe a estudar a palavra de Deus, o quanto que a gente consegue encontrar verdades, encontrar mistérios em poucos versículos. Então a gente vai tratar hoje Mateus capítulo 6, versículo 16, 17 e 18. O foco desse vídeo hoje vai ser analisando o contexto para você interpretar os seus sonhos. Eu sempre falo que o elemento em si ele não é nem bom nem ruim, mas que a gente precisa analisar o contexto onde ele está inserido para a gente interpretar. E esse texto, esses versículos vão ensinar bem essa verdade. Então a gente vai aplicar esse princípio nos nossos sonhos. O que acontece com certos elementos é que eles carregam uma mensagem tão forte atrás de si, é que a nossa tendência, quando vemos esses elementos, é analisar tal significado. Mas, muitas vezes, dentro de um contexto, o significado está completamente desconectado daquilo que a gente está acostumado a analisar ou a conectar esse elemento. Um exemplo dentro desse contexto seria a cobra ou a serpente. Na maioria absoluta das vezes, esse animal carrega um simbolismo negativo, algo maligno. Mas você se lembra, no contexto de Moisés, quando ele estava no deserto, que foi levantado numa cruz ou no madeiro uma serpente para que eles tivessem cura, para que houvesse redenção para o problema que eles estavam passando? Tenha em mente que é possível que o elemento aponte para algo completamente diferente daquilo que você está acostumado. E por isso o contexto é tão importante. Muitas vezes você vai ter dentro do próprio sonho, e nesse caso dentro do próprio texto, o significado desse símbolo, o que é a mensagem que ele está carregando. Então é importante que você não olhe apenas o símbolo, você precisa, quando estiver analisando o teu sonho, nesse caso um texto, você precisa olhar o todo, o que está sendo nos informado. Você deve perguntar o que, quando, onde, com quem, e essas respostas vão te ajudar na sua interpretação. Mas se você quer aprender mais sobre interpretar os seus sonhos, esse é o teu espaço. Considere se inscrever no canal, acionar o sininho das notificações, deixar o seu like ou o seu dislike. Caso tenha uma dúvida, faça um comentário. Para que você não fique perdido, então, dentro do seu sonho, na interpretação, a primeira coisa que você vai fazer é analisar qual é o foco. Dentro de tudo que Deus está te mostrando, qual é o foco? Qual é a cena principal? São detalhes que vão agregando a uma cena, a uma questão principal. Qual é esse tema que Deus está te mostrando no sonho? Uma vez que você descubra isso, fica muito mais fácil você agregar as informações. Caso o teu sonho seja muito longo, uma dica é que você divida em capítulos ou em partes esse sonho. Em cada parte você entenda ou você perceba qual é o foco dessa parte do sonho. Geralmente quando muda de cena ou muda de lugar no sonho, o foco também está mudando. Então se isso acontecer porque o teu sonho é longo, divida ele em algumas partes. Vai ficar mais fácil para você entender qual é o foco desse momento. Vamos ler então esses 3 versículos e entender sobre o que esse versículo está falando. Qual é o foco aqui? Então é Mateus capítulo 6, do 16 ao 18. Quando jejuardes, não vos mostreis com aspecto sombrio como os hipócritas, pois desfiguram o rosto com a intenção de mostrar às pessoas que estão jejuando. Tu, porém, quando jejuardes, unge tua cabeça e lava o rosto, pois assim não parecerá aos outros que jejuas, e sim ao teu Pai em secreto. E teu Pai, que vem em secreto, te recompensará. O foco aqui que Cristo está apontando, nesses poucos versículos, ele está falando sobre o jejum e está dando detalhes, características, elementos sobre o jejum. E o significado ou a interpretação desses elementos está dentro do texto. Esse tipo de contexto em sonho seria um sonho de alerta, onde Deus está te mostrando ou te apontando como você deve agir, qual a atitude correta, está fazendo uma comparação àquilo que é aprovado por Deus e aquilo que é desaprovado. Então, em sonho, isso seria um alerta de Deus com a maneira, ou como você está agindo, ou como você deve agir. Por questões didáticas, esses estudos estão sendo feitos em partes, por versículos, de versículos em versículos. Mas se a gente olhar todo o texto, ou todo o contexto do que Jesus tem falado e ensinado até aqui, Jesus tem combatido a hipocrisia. E nesse texto aqui, ele vai dar mais detalhes, mais alertas em como agir. E o que ele está querendo dizer, falando sobre hipocrisia, através dos elementos, do significado dos elementos contidos nesse texto. Através então desses versículos, Jesus vai nos mostrar, ou vai nos apontar, aquilo que nós fazemos, como devemos agir para que sejamos aprovados diante de Deus. Qual é a maneira certa de agir? Jesus aqui está recriminando no versículo 16 o aspecto sombrio.
E esse aspecto sombrio em sonho, geralmente ele vai falar para opressão demoníaca, para mentira, para confusão na mente, para opressão, depressão. Mas esse contexto ele está sendo explicado, Jesus está dizendo exatamente o que esse simbolismo dessa palavra carrega. Então, esse aspecto sombrio está falando aqui, o próprio texto está nos explicando que a pessoa tem a intenção de mostrar aos demais que estão jejuando. Então, antes de você analisar qualquer elemento no seu sonho, por isso que é preciso olhar todo um contexto. Porque se você vem e me diga e comenta comigo falando só de aspecto sombrio, eu já vou levar para esse lado, de opressão, de depressão, de algo maligno influenciando a pessoa. Mas aqui, Jesus está deixando claro qual que é o significado. A pessoa está querendo aparentar algo que não é. Então é muito importante o contexto para você entender o significado. Porque o próprio texto aqui já está mostrando o que o simbolismo, o que o elemento quer dizer. Então você não precisa ir além do sonho ou além do texto para entender a mensagem de Cristo. Outro elemento com o mesmo significado ainda dentro desse versículo 16 é desfigurar o rosto. No geral, se alguém se houver isso em sonho, eu vou falar que é uma pessoa que está com a alma atribulada, está com o rosto, está expressando na fisionomia aquilo que ela carrega dentro. Mas aqui, exatamente como a expressão sombria tem o mesmo significado, ou seja, está falando da hipocrisia, está falando da intenção de mostrar às pessoas que estão jejuando, ou seja, ela está só querendo aparecer, mostrar uma coisa que na verdade não é. Para explicar esse fenômeno de uma maneira prática, eu vou exemplificar um sonho que eu tive há muito tempo atrás. Eu sonho muito com roupas, eu já falei em outros vídeos que roupas para mim falam de novas fases, novos dons que Deus está me dando. E no sonho eu tinha ganhado um casaco preto. Geralmente nas escrituras algo preto fala de algo maligno, algo opressor, algo escuro, algo do mal. Mas nesse contexto, o próprio sonho, a pessoa que me deu o casaco, ela me deu um casaco preto, eu experimentei e eu comentei no sonho. Falei, que bom que é preto, porque dá com tudo, vai combinar com todas as roupas que eu tenho. Então, dentro desse contexto, esse preto, essa roupa preta não é algo negativo. Mas Deus estava me falando que ele estava um dom, estava me dando um novo dom e que esse dom eu ia usar ele no meu dia a dia, com as coisas que eu precisava para o meu dia a dia, algo que eu ia usar muito, que dava com tudo que eu tinha, estava agregando algo que eu ia usar bastante. Então, você não pode só ficar preso ao elemento, você tem que olhar todo o contexto em que ele está inserido, porque o contexto vai te direcionar se a interpretação é positiva ou negativa e qual a fonte. Então, nesse caso, a própria resposta já estava no próprio sonho, assim como também as respostas estão dentro desse texto. O conselho de Jesus aqui no versículo 17 é ungir a cabeça e lavar o rosto. A Bíblia, a unção é dada quando alguém está sendo nomeado, está sendo colocado como rei ou como sacerdote. Quando você está sendo nomeado para alguma situação ou alguma posição, você unge a sua cabeça com óleo. Então, esse elemento nas escrituras vai falar de você estar consagrado, separado, com a mente selada, está guardado debaixo da unção de Deus. Também lavar o rosto está falando o quê? De tirar as impurezas, tirar a sujeira, de se limpar, de se mostrar quem você realmente é. Mas dentro desse contexto, qual é o significado desses dois elementos? Eles querem dizer a mesma coisa, que não é para você parecer, demonstrar aos outros que você está jejuando, porque isso é hipocrisia. Aquilo que você está fazendo, ou seja, o jejum, é algo entre você e Deus. E se você está querendo aprovação ou demonstrar isso para os demais, o teu foco não está em Deus, mas está no outro. E isso é a hipocrisia. E como consolo, Jesus está falando que essa intimidade, se separar, esse jejum para Deus, que quando você realmente faz esse jejum ou essa oferta a Deus alinhada, com o propósito, com o coração certo, você vai ter recompensa, você vai ter resposta, mas a resposta de Deus vem conforme o teu coração. E se teu foco vai ser louvar e ter intimidade com Deus, Deus vai te recompensar. Se teu foco é chamar a atenção do próximo, você já conseguiu a sua recompensa, que é o reconhecimento dos demais e não de Deus. Com esse texto, então, eu quis te mostrar que é necessário, que é essencial todo o contexto do sonho para que você possa entender a mensagem, para que você possa interpretar a mensagem. Então, não basta apenas o elemento e o significado do elemento. Esse elemento, o que ele quer dizer, vai depender do contexto que ele está inserido. E esse contexto, ele vem através das perguntas quem, como, onde, com quem, por quê. Essas questões vão te dizer o contexto do sonho em que esse elemento está inserido.
inserido. E isso faz toda a diferença na hora da interpretação, porque aquilo que seria óbvio na hora de interpretação, dentro desse contexto, tem um significado totalmente diferente. Mas já que esse texto está falando de jejum, o que as Escrituras têm a dizer com relação ao jejum? Qual é o jejum que é aprovado e que é aceito por Deus? O que o próprio Deus, o que Jesus espera de nós através do jejum? Eu quero que você venha comigo para Isaías 58, do 1 ao 11. Grita, pois, a plenos pulmões, não te contenhas, levanta a tua voz como uma trombeta, e faze ver ao povo a sua própria transgressão. Mostra à casa de Jacó o seu pecado. Pois, ainda assim, este povo tenta me encontrar dia e noite. Parecem mesmo pessoas desejosas de conhecer as minhas orientações, como se formassem uma nação que faz o que é direito e que não abandonou os mandamentos do meu Deus. Solicitam-me decisões justas e demonstram a vontade de que Deus se aproxime deles. E questionam, por que jejuamos regularmente se tu não o reparas? Temos mortificado e humilhado sobremaneira as nossas almas, e tu não tomas conhecimento de tudo isso? A razão está em que no dia mesmo do vosso jejum, correis atrás dos vossos próprios desejos e negócios, assim como também explorais os vossos trabalhadores. Ora, o motivo está em que o vosso jejum sempre termina em discussões e rixas, em brigas violentas com socos e outras brutalidades. Não é possível que continueis a jejuar deste modo e ainda espereis que a vossa voz venha a ser ouvida nos altos céus. Porventura foi esse jejum que idealizei? Apenas um dia separado para que o ser humano pareça contrito, incline a cabeça como um junco no brejo e se deite sobre o pano de saco e cinzas em sinal de grande lamento? Ora, é isso que chama jejum e dia agradável a Yahvé? Não, nada disso. O jejum que desejo não é este, que te liberte das amarras da malignidade e da injustiça, que desfaças as ataduras da opressão, que ponhas em liberdade os oprimidos e que despedace todo o jugo? Ora, não é compartilhar teu alimento com o faminto, abrigar o pobre e desamparado, vestir o nu e sem teto, que encontraste e não recusar tua ajuda ao próximo? Quando fizeres assim, então a tua luz resplandecerá como a alvorada, e prontamente surgirá a tua cura, a tua retidão caminhará diante de ti, e a glória de Yahvé guardará a tua retaguarda. Assim clamarás a Yahvé, e ele te atenderá, gritarás por socorro, e o Eterno te responderá. Eis-me aqui. Mas isso se afastar do meio de ti o jugo opressor, a língua e os gestos acusadores, e a falsidade no falar, e se com renúncia própria beneficiares os que têm fome, e buscares satisfazer o anseio dos aflitos, então, naturalmente, a tua luz resplandecerá nas trevas, e a tua noite será como o meio-dia. Yahvé será o teu guia continuamente, e até segurará a fartura, mesmo em terra árida. Ele revigorará os teus ossos, e tu serás como um jardim regado, como uma fonte generosa e borbulhante, cujas águas nunca se esgotam. O que esse texto fala, então, é que não adianta de nada a gente jejuar, ficar sem comer, se as nossas atitudes não estiverem alinhadas com aquilo que Deus espera de nós. Que o ponto não é apenas ficar sem comer, mas a gente ter o foco na necessidade do nosso próximo e ajudar com aquilo que a gente pode, dentro das nossas possibilidades, a que o nosso próximo tenha uma vida um pouco melhor. Que o foco não pode ser apenas eu, a minha vida e as minhas necessidades, mas tem que ir além. Aquilo que Deus me dá, ele tem que ser suficiente para eu abençoar e dividir com o meu irmão. E é esse o jejum que é aprovado por Deus. Ah, e não esqueça que jejum sem oração é dieta. Mas hoje nós falamos sobre o contexto do sonho para você interpretar essa mensagem de Deus. Mas você sonhou? Sonhou? E daí?